Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Dando sequência à nossa semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a reabilitação em pessoas com deficiência, na área da fisioterapia. Meu nome é Débora Janine. O meu é Alice Abreu. Então, primeiro a gente tem que entender o que vem a ser e quando o paciente encontra-se com uma deficiência. Então, na verdade, a gente tem que perceber que essa pessoa ela é única, né? Então, exige um tratamento de forma individual, onde a gente vai perceber qual é a necessidade que essa pessoa encontra-se. Então, essa deficiência, não necessariamente essa pessoa é deficiente, ela pode vir como uma alteração visual, uma alteração auditiva, uma alteração intelectual e o principal que é essa parte física que a gente vai estar falando aqui hoje, abordando. Lembrando que o paciente também pode englobar todas as lesões num paciente só, né? Então o paciente pode ter lesão tanto visual, auditiva, intelectual e física num paciente só. Então a gente tem que englobar todas essas situações, tá? Falando um pouquinho mais dessas necessidades, a gente tem que abordar o paciente, por exemplo, uma alteração visual, né? Então pergunta ao seu paciente, pergunta àquela pessoa se ele precisa da sua ajuda, se ele consegue ou não fazer qualquer atividade sozinho. Ao mesmo tempo, se ele falar que precisa da sua ajuda, fica ao lado dessa pessoa, dê o braço a ela, e aí sim você caminha ao lado dela. Explora bastante o ambiente, mostra o cenário que encontra-se, porque ele é como se ele estivesse visualizando o local. Lembrando, Del, que a alteração visual ela pode gerar algumas alterações que a gente pode interpretar como alteração motora. Por exemplo, uma alteração de equilíbrio, o paciente que tem uma diminuição da acuidade visual pode aparecer com essas alterações. E na verdade o processo de correção é visual e não motor, ok? Isso, explora o ambiente durante o atendimento para que ele consiga perceber o que ele está realizando. Existe também aquele paciente, aquela pessoa que porta uma deficiência auditiva. Sempre que você for conversar com essa pessoa, procure ficar de frente, falar de forma clara e sempre observando que você, além de falar dessa forma clara, você tem que estar preocupado em falar devagar, porque nem sempre, mesmo com uma leitura labial, ela vai entender e compreender o que você quer falar para ela, passar para ela. É porque o comando de voz do paciente com alteração visual, ele tem que ser diferenciado. E depende da acuidade, da lesão da acuidade auditiva desse paciente. Tem alguns que conseguem entender mais e outros conseguem entender menos. Então a voz de comando para esse paciente tem que ser diferenciada. O toque às vezes é necessário, junto com a voz de comando e o posicionamento na frente desse paciente, que é atípico, ok? Uma coisa interessante é que para esse paciente com alteração auditiva, a gente tem que lembrar que não só a fala na frente do paciente ele vai interpretar. Às vezes você precisa de fazer alguma mímica, uma linguagem de sinais, libras, e aí o paciente pode entender. Tem uma coisa que está nos ajudando muito nesse momento, principalmente agora na pandemia, que são essas atividades relacionadas a vídeos, né? Então, WhatsApp, de internet? Isso, WhatsApp, figurinha, Instagram, eles conseguem perceber o recado que você quer passar e às vezes você vai precisar dessas imagens para te assessorar durante esses atendimentos. Essas imagens elas são mais relacionadas de forma mais lúdica, né? Isso. Para poder estimular o paciente, né? E a mãe e o cuidador poder estimular de forma diferente, porque na verdade a fisioterapia é feita por fisioterapeutas. Mas dentro de casa existe esse processo que pode também ser feito, mas tem que ser o cuidador, né? Outra forma que a gente tem dessas necessidades é que o paciente pode ser que venha com alguma alteração intelectual. O que a gente vai ter que observar? Primeiro, não infantilize essa criança, né? Ou esse adulto, ou esse adolescente,
porque eles sentem de certa forma incomodados. Não ignore o que ele vem a apresentar, né? Transforma aquele ambiente, aquela estrutura, aquela pessoa de uma forma agradável e realmente analise qual é a deficiência que ele vai encontrar, né? E aí você vai conseguir abordar em cima de cada paciente, de cada indivíduo de forma única. Você fala, no caso, não minimizar a queixa principal que esse paciente, mesmo com déficit intelectual, traga. Isso. Né? Porque o que ele está sentindo, o que ele está pensando naquele momento, né? Principalmente de forma atípica agora no processo de pandemia. Haja de forma bem natural, bem tranquila, né? Porque às vezes eles podem ficar de uma forma mais agressiva, um pouco mais rebelde, ou se manifestarem de uma forma diferente. Ganhe a confiança desse paciente, né? E aí depois vem a parte das necessidades físicas, que é a parte principal da reabilitação, da fisioterapia. É a preocupação maior que os pais têm em relação aos seus filhos, principalmente quando é uma idade muito precoce. O que a gente notou agora no processo da pandemia é que os pacientes que ficaram muito tempo sem o processo de reabilitação tiveram uma evolução motora muito grande. 100% dos pacientes relataram, além do processo de ansiedade, do excesso do ócio, que não tem o que fazer, presos dentro de casa, o mecanismo de estresse do paciente, da família, né? Essas crianças ou adultos, 100% deles tiveram um processo de involução motora, certo? Então, isso é um cuidado que a gente tem que relevar, né? Lembrando que esse processo, por conta da pandemia, é um processo natural, né? Então, aquele paciente, aquela criança que no momento não está conseguindo ganhar sua funcionalidade, suas habilidades durante a pandemia, isso é pra gente normal, né? Então a gente vai ter que estimular, vai precisar muito da ajuda do papai e mamãe. Como a Alice falou anteriormente, a gente tem que saber diferenciar o que vem a ser uma fisioterapia domiciliar de uma assistência, de uma orientação para ser realizada em casa, né? Então, a fisioterapia domiciliar é uma atividade, é uma atuação do fisioterapeuta exclusiva e que vá à casa da pessoa necessitada. Para atendimento individualizado. Isso, com base em uma boa avaliação, realizada uma consulta, anamnésia, história, tem um diagnóstico fisioterapêutico, um objetivo, um tratamento, né? Uso de medicamento já correto. Alguns materiais esse fisioterapeuta vai levar para utilizar durante esse atendimento, mas o que a gente tem observado é que por conta da pandemia a gente está vivendo em um isolamento social. E esse isolamento social está fazendo com que nós, profissionais da saúde, não só fisioterapeutas, mas fonos, psicólogos, terapeuta ocupacional, venha trabalhar de forma remota, né? E com isso, essa atividade vem a ser uma orientação às famílias, aos pais, em forma de estímulo. Está funcionando muito bem naquela parte da estimulação precoce, mas para aqueles pacientes com alterações crônicas, motoras, muito graves, isso aí vem acontecendo de uma forma involutiva. O que é isso? É quando o paciente ele vai perdendo gradativamente a sua função. Pelo próprio processo de mobilização, né? Então o paciente está quieto em casa. Já teve casos de pacientes que em 4 meses de pandemia agora, a paciente estava sem andar em casa. E depois disso perdeu a função motora de marcha. Então isso é muito complicado. A gente tem que observar, claro, que cada paciente tem um tipo diferente de ajuda remota que pode ser dado. Mas a ajuda motora da fisioterapia é mais difícil se não for individualizado. Essa ajuda é necessariamente individualizada para cada paciente, certo? Nesse caso aí cabe uma assistência do fisioterapeuta domiciliar, tá? Que também de forma muito segura está acontecendo, e essa realização dessa atividade encontra-se na cidade toda aqui em Montes Claros.
tá? A fisioterapia domiciliar. Fora as atividades domiciliares, indo um pouquinho para essa parte de orientações, a gente vai começar falando um pouquinho da estimulação precoce. Na estimulação precoce, a gente tem que pensar em quê? Em perceber, identificar que aquela criança, ela não necessariamente ela é um paciente de risco, né, para o Covid-19. Então, o que acontece? Se ela não tem nenhuma comorbidade, não tem alteração específica para o Covid-19, o que acontece? Esse paciente ele pode ser atendido em clínicas, como aqui na escola, na fundação, a gente tem atendido alguns pacientes, né, alunos. E o pessoal do centro-dia, no momento, por conta do decreto municipal, essas pessoas estão em casa. Aqueles pacientes que não estão nesse processo de risco, eles estão em atendimento aqui na instituição, aqui na fundação. Mas de forma bem individualizada, com toda a higienização necessária, dentro dos parâmetros necessários pelo decreto. Esses pacientes são atendidos de forma unitária, um de cada vez, com asepsia total, com equipamento todo individualizado e com material totalmente descartável, tá? Tem horário marcado, consulta marcada. A nossa assistência aqui, ela é direcionada não só para essa parte da reabilitação fisioterapêutica, mas aqui a gente tem a parte do médico, do psiquiatra, a gente tem a psicóloga, a fono e a assistente social, terapeuta ocupacional, isso, fisioterapia e odonto. Odonto tem, mas não é do SERT, né? Então, pessoal, voltando aí nessa parte da estimulação precoce, o que a gente vai estar abordando com essas crianças? Aqui na escola, a gente recebe essas crianças aí, tem crianças de 10, 1 aninho, 2 até 3 anos, que a gente encontra com essa estimulação precoce, só que no momento eles não estão sendo assistidos pela área da escola, eles estão sendo assistidos pela parte da saúde, pelo SERT, que é um projeto municipal que funciona aqui na fundação. Esses pacientes, eles têm um atendimento e os pais são orientados a estar fazendo uma estimulação sensorial, passando algodãozinho pelo corpo, buchinha, texturas diferentes pelo corpo, nas pernas, na coluna. Pode colocar o paciente em pé na grama, em tecidos diferentes, o processo de estimulação sensorial e quente, frio, todas essas situações podem ser feitas para estimular a criança em casa, né? Aqui a gente estimula tanto na sala de aula quanto lá na fisioterapia. De que forma que a gente pode estar abordando? Coloque essa criança, esse bebê, dentro de uma bacia e que essa bacia contenha várias texturas diferentes. Como a Alice falou, pode ser água, quente, frio. Bolinha, a gente coloca aquelas bolinhas que tem umas texturas diferentes. Amoeba, massinha, coloque ele em contato com tinta, explora bastante o campo visual desse paciente, com Como cor, chama aquela massinha que faz com estímulo. Que eles estavam com ela esses dias. Eles estão agora com mania de slime, né? Slime. E aí estimula o máximo. Nossas professoras, no momento, agora que a gente encontra isolados, elas estão passando a receita para vocês pais, né? E para outras pessoas que têm acesso a essas crianças, para as crianças fazerem em casa e ter contato com esse tipo de instrumento, porque elas sai barato. Elas estão fazendo contato remoto, né? Isso. Todos os pacientes da gente dão um feedback falando que a professora falou que tem que fazer isso. A professora sempre dá as orientações individualizadas para cada aluno. É interessante que o trabalho nosso está sendo tão fantástico. Eu falo nosso porque aqui nós somos uma família. Independente se a gente está pela escola, se a gente está pelo centro-dia ou se a gente está pelo SERD na área da saúde. Mas todos estamos envolvidos de uma forma que os profissionais, professores e a assistência em geral,
eles não só vão em suas residências entregar material, disponibilizar atividades para aquelas pessoas estarem realizando em casa, demonstrando através de vídeo, como alguns pais procuram uma escola para estar buscando esse tipo de serviço de orientação. Mas a escola sempre está aberta para o processo de orientação dos pais todos os dias, tá? O que eles precisarem. E já aproveitando, convidando vocês para conhecer a nossa fundação. Continuando ainda com esse estímulo de crianças, de bebê, como eu falei para vocês, e a Alice está aqui comigo, a gente vai estar explorando ao máximo o contato visual. Pregue objetos diferentes na parede, peça seu bebê para levantar a mãozinha, para pegar, chocalho, escuta e ao mesmo tempo vê, né, o que está acontecendo naquele local. Isso tudo é estímulo. Além desses estímulos que a gente pode trabalhar com essas crianças, a gente precisa trabalhar muito a parte motora. É o estímulo funcional. Isso. Na fisioterapia, nós temos algumas modalidades, seguindo a fase do desenvolvimento da criança, e aí a gente tem como sequência algumas técnicas, como o Bobat, Cabot, alguns respeitam essas técnicas, trabalhando com elas. Estimulação precoce, mas na verdade a gente acaba usando tudo junto. Isso. E o atendimento é individualizado e cada paciente, em cada fase, precisa de um atendimento diferenciado, certo? Então a gente vai estimular o que ele já tem para o processo de melhora. E não deixa de ser um reforço da musculatura, que é isso que a gente precisa fazer, né? Então a gente busca o controle de cabeça, o controle de tronco, dissociar cinturas, que é girar para um lado e girar para o outro. Estimulação de equilíbrio. Coloque o objeto de um lado, põe ele para fazer essa transferência de um lado para o outro, para que ele faça essa rotação. Incline ele para frente. Pegar o objeto lá. Joga ele um pouquinho para trás. Pegar e voltar com o objeto. Desequilibra, só para ele buscar o equilíbrio, né? Então, de certa forma, a criança pode se sentir um pouco incomodada com esse tipo de atividade, mas quando a gente encontra esse aqui em atendimento, normalmente eu gosto que os pais participam, porque nessa fase a gente precisa de ganhar a confiança da criança. E a criança chorando, a criança nervosa, a criança irritada, ela não vai conseguir realizar isso. Com o tempo, a gente faz um trabalho desse desligue dos pais e aos poucos os pais podem nos deixar mais tranquilos com a criança e aí sim a gente começa a trabalhar de forma mais adequada e mais à vontade com aquele bebê já ganhando, né, essa confiança. Outra coisa que a gente pode estar trabalhando... que estava no próximo ADM e funcionalidade, isso que você ia falar? E o que a gente pode trabalhar no processo de ADM, que é aumento da amplitude de movimento? Esses pacientes que eles estão restritos a leito, pacientes que estão restritos à cadeira de roda, o processo de imobilidade ocorre uma diminuição da amplitude de movimento. Então a gente tem os processos de alongamento, né, que também são individualizados para cada paciente, de acordo com a amplitude de movimento que está diminuída. Algum exemplo, Deu? Então, trabalhe o paciente, um alongamento que ele consiga realizar, pode ser associado a um trabalho de respiração. Leve as duas mãos à frente. Lembrando que a atividade respiratória é de extrema importância por aumento da expansibilidade, né, torácica e aumento do volume respiratório desse paciente. Inspire, expire, oriente ele a postura, né? Posicione, eu estou até de forma errada aqui, um pouquinho projetada para frente. Estimulação diafragmática, né? Isso. Que segura o diafragma para estimular, que a respiração torácica alta ela não é a mais adequada e a maioria de nós tem respiração torácica alta, principalmente indivíduos que ficam sentados, confinados no leito. Então eles não têm, o diafragma deles é bastante inibido. Então só de você colocar a mão em cima do diafragma e pedir para respirar, já está estimulando o fortalecimento e diminuindo a inibição diafragmática. E ele compreende o movimento correto da inspiração e da expiração quando você
apoia aí essa mão direcionada mais próximo da barriga. Sem usar os músculos acessórios, usando mais o diafragma. Tirando isso, a gente pode ganhar amplitude de movimento com aquelas orientações que a gente pede para o paciente, direcionar a perninha para um lado, para o outro, flexionar o joelho. A gente faz muito uso de bastões, de bolas, né? Para estimular o alongamento e o equilíbrio. Se essa pessoa que encontra com essa necessidade física conseguir deslocar um bambolê de lugar, põe ele para tirar o bambolê do corpo dele, deslocar para um lado, põe ele para voltar esse bambolê para algum outro lado, desloca o bambolê para frente. Isso tudo, ele está ganhando a amplitude e a gente já está trabalhando a funcionalidade desse paciente. Exercício com bastão, que a gente tem bastão, um cabo de vassoura que todo mundo tem em casa, de fazer o processo de alongamento. Isso, até uma bola pode ser feita, também. Né? Aquelas bolinhas de dente de leite. Entregou aqui, pegou do lado. Segurou, pegou do outro. Aqui, pegou em cima, pegou embaixo. Rodou. Tudo isso com uma bola só, dentinho de leite, já resolve. E o bastão também traz funcionalidade, porque aumenta a amplitude de movimento até onde o paciente vai e a gente pode alongar mais um pouco, tá? De acordo com o limite de dor. Lembrando que a gente está no momento da pandemia, se você estiver resistente a sair para a rua por conta do isolamento, pegue um objeto, um brinquedo que essa criança goste, põe em cima do sofá, põe ela para descer o objeto, mude esse objeto de lugar que você tem o mesmo ganho relacionado à bola, ao bambolê, ao bastão. Isso aí vai de criatividade. E lembrando que o corpo precisa de movimento. Então, como a Débora falou anteriormente, nessa fase de pandemia, o ósseo tem aumentado bastante, as pessoas ficam num processo de imobilidade. Isso não é legal. Então, o corpo nosso precisa de movimento sempre, tá? Olha na hora do banho, como que ele está se comportando durante esse banho, se ele consegue tomar banho sozinho. Se não, pergunte ele o que ele precisa como ajuda. Porque o que ele faz, você vai deixar ele fazer sozinho. E o que ele precisa de ajuda é o suporte que você vai estar agregando àquela atividade que ele no momento não consegue. A gente tem que ressaltar uma coisa muito importante para esses pacientes terem mais funcionalidade dentro de casa, retirar qualquer tipo de material que pode ser lesivo. Tapete, coisa que, porque o paciente, a partir do momento que ele cai, ele perde, aumenta o risco de outras quedas e ele perde a segurança, certo? Então, quando esse paciente agora está só movimentando dentro de casa, tirar todas essas situações que podem ser lesivas. Quedas em banheiro são muito frequentes, a gente já teve pacientes de várias quedas no banheiro, queda de tapete ou queda da própria altura mesmo, porque às vezes fez xixi no chão e de lá ele escorregou. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Prepare um ambiente adequado para essas estimulações, porque aí esse tipo de acidente não vai acontecer, tá? Lembrando, ambiente ventilado, claro, né? A gente no momento está precisando de muito sol. Exatamente. Procura um horário que o sol está mais branco, está mais tranquilo. E assim você pode estar levando essa pessoa, né, ou essa criança, para estar realizando esse tipo de atividade na luz do dia, né? Aproveitando isso no espaço aberto, aproveitando o sol, né? Porque aí duas coisas em uma só, né? Outra coisa que nos ajuda muito é você tornar essas funcionalidades de forma a mostrar para o paciente que ele é útil. Todos nós precisamos ter utilidade. E quando ele percebe que ele é útil, quando ele percebe que ele dá conta, tudo muda na vida dessa pessoa. E aí o que a gente pode estar abordando para ele ganhar essa utilidade, essa funcionalidade? Você fala em termos de atividade de vida diária. Vou fazer um quintal, lavar uma louça, estender uma roupa, tirar a roupinha do tanque, mais ou menos isso. Não tenha medo de bagunça. Bagunça a gente arruma depois, porque Exatamente. No início eles vão fazer um pouquinho de bagunça. No lugar de arrumar, vai bagunçar. Mas é você orientando, é você fazendo e demonstrando para ele. É ter muita paciência para aquilo. Não fazendo para ele. Por ele, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, mas ao mesmo tempo pedir para ele, ó, abre e fecha a janela, puxa a maçaneta, vire uma chave.
chave, tudo isso é funcionalidade. Então, estender uma roupa, né? Uma televisão, ele é capaz de ligar? Vamos deixar ele ligar a televisão? Às vezes esconde um pouquinho o controle para que ele vá em direção. Ah, mas não interessa se ele vai caminhando, se ele vai arrastando, se ele vai rolando. Ele se tornou útil. E aquilo ali é importante para um ganho, para uma evolução desse paciente. É para aumentar a funcionalidade, né? Isso que é importante. Dentro de casa, a gente pode projetar, né, algumas coisas de recurso fácil, barato e tranquilo, que na verdade você vai adequar, né, dentro das suas possibilidades. Então pega um zíper, coloca ele para abrir, fechar o zíper. Botões é uma coisa complicadíssima para eles fazerem. É mais bonitinho quando eles conseguem abotoar e desabotoar. Então, só de ver aquele sorriso, aquela satisfação de que eu dou conta, é isso que a gente precisa buscar nesse momento agora. E não é só nesse momento, não. É qualquer um da vida dele, né? Deixa ele ser útil, não faça por ele. Por isso que eu falei anteriormente, pergunte para ele o que ele dá conta. Dê asas para ele bater. Porque se você ficar reprimindo, se você ficar batendo, gritando, essa pessoa vai sempre o quê? Se intimidar, se retrair, ela não vai conseguir. Nem falar, não, fulano não dá conta, eu vou fazer porque fulano não dá conta, então eu vou fazer logo para não bagunçar. Tudo é para não bagunçar, né? Ah, ele come sozinho, só que ele come com a mão, deixa ele comer com a mão. Eu vou cortar, porque ele demora demais cortar a carne, deixa ele cortar a carne. Ah, eu não vou dar carne para o paciente, para o meu filho, porque ele está engasgando. Então vamos trabalhar ele com isso, né? É lógico que aqui a gente tem assistência da fono para trabalhar isso, mas a gente tem que dar essas ferramentas para que ele compreenda. O pai ou o cuidador, a mãe, tem que procurar uma assistência com o fonoaudiólogo para saber a orientação do que ele pode estar fazendo em casa para melhorar, né, a motricidade oral desse paciente, né? Porque na verdade é uma equipe multidisciplinar. E o amor verdadeiro é esse. Não é aquele amor que a gente protege. Eu também tenho 2 filhos. Se deixar, põe, né? Uma redoma. Numa redoma e ali tá tudo bonitinho, tá tudo tranquilo. Mas o que a gente tem que fazer? Tentar soltar. Tentar deixar ele ir sozinho. Ele reconhecer o espaço dele. Para futuramente ele conseguir. Gente, aqui na escola nós temos alunos e o pessoal do centro-dia, que é cadeirante. E nossos cadeirantes, e até mesmo utilizando bengala, muleta, eles conseguem ter uma atividade esportiva, praticar corrida, dentro da possibilidade, da necessidade de cada um, né? Então, eles são funcionais dentro dos limites que eles possuem. Totalmente, um com sua muleta, outro com sua cadeira de roda. Exatamente. Aí você vê aquela pessoa na cadeira de roda, e aí você fala bem assim, o quê? Vai jogar futebol? Joga futebol. Nada tá melhor do que muitos de nós. Com certeza. Né? Então você fala assim, meu Deus do céu, vai cair, vai machucar, vai isso. Depois você percebe que ele consegue fazer mais coisa do que você mesmo. E se a família tivesse podado isso anteriormente, ele não tinha chegado onde chegou. Porque ele começou caindo, ele começou com dificuldade, ele começou com dor. E depois que a funcionalidade e a amplitude de movimento aumentou. E claro, o ganho de estima, da autoestima, e aí o negócio foi para frente. Né? Cair, machucar, todos nós caímos. A gente tem que reconhecer como levantar e quando levantar, né? Porque é nos passos, é no dia a dia. Até hoje, quantos tombos a gente não leva na vida e a gente tem que reconhecer e voltar e tentar fazer de novo. Sempre. Uns desistem, outros vão um pouquinho mais à luta, né? Tem que ter garra. E essa garra, às vezes, ela precisa ser dada por alguém. E nada melhor do que um familiar, do que uma mãe, um colinho gostoso, para incentivar esse tipo de função, de atitude. É metade do caminho, né? Com certeza. Chegou a metade do caminho. Pessoal, alguém tem dúvida? Quer perguntar? Alguma pergunta aí, gente? Quer perguntar alguma coisa? Precisa de alguma assistência dentro de casa? Alguma orientação? Com o seu filho?
Temos alguma pergunta? Por enquanto não temos perguntas, vamos continuar falando. Onde que a gente parou? Vamos falar um pouquinho de força? Força muscular? Força muscular? Vamos. Pode ir. Então, pessoal, força muscular, para trabalhar em casa, a gente tem que ver o que essa pessoa dá conta de pegar, né? Como ela dá conta de segurar? E aí o que acontece? Às vezes, Débora, eu não tenho peso em casa, eu não tenho um objeto, não tem problema, pega um saquinho de feijão, distribui esse saquinho de feijão em outros saquinhos menores, pega um brinquedo mais leve, um brinquedo pesado e dê a ele, né, para levantar, para esticar esse objeto várias vezes, para você trabalhar membro superior. Tem gente que gosta muito de fazer aquele saquinho de areia, isso, né? De pesar o saquinho de areia, de garrafa PET ou garrafas menores de água, que aquela garrafa de água ela dá 500 gramas de areia, né? A maior dá 1 quilo. Então isso pode ser usado. Tudo recurso barato, coisa que a gente tem no fundo, no fundo do quintal. Lembrando que a criança para usar isso ou o adulto para usar tem que ter um padrão postural correto, entendeu? Tem que ter uma orientação correta para como fazer, para não ter outro tipo de lesão motora, porque existem graus diferentes de força e depende do grau da força a gente precisa aumentar, certo? E alguns graus de forças muito baixos, esse paciente não consegue fazer a movimentação ativa sozinho, vai precisar de um auxílio de outra pessoa sempre junto para ajudar, tá? Ainda falando desse trabalho de força com o seu paciente, peça ele para ficar deitado, né? Dobre o quadril, dobre o joelho, apoie o pezinho, faça ponte levantando o bumbum para cima, né? Contraindo o abdômen, contraindo o bumbum. Contraindo, de preferência. Não sei se todo mundo sabe o que é ponte. Ponte, pessoal, é quando Isso, não sei se deu para entender, mas é quando você deita a pessoa e aí ela está deitada, o joelho está dobrado, o quadril está dobrado e os pés estão apoiados na cama. E aí pede o paciente para levantar, para levantar o bumbum em direção ao teto. Contraindo o abdômen, fazendo um trabalho de inspiração e expiração, de sustentação. Com os bichinhos que eu falo, meus meninos pequenos, né? Pessoal da estimulação. Então, se é um menininho, eu pego um carrinho e falo com ele para ele levantar o bumbum, que eu vou passar o carrinho debaixo do túnel. Eu falo que vou para a ponte. Eu estimulo o que eu quero ganhar com ele, mesmo que ele ainda não entenda o que vem a ser uma ponte. E esse trabalho é muito bacana para esse controle pélvico, para você puxar posteriormente, né, e associado a isso, um controle melhor do equilíbrio do tronco. Alguma pergunta? Por enquanto. Não? Pessoal, a gente está com poucas perguntas, na verdade, 100 perguntas, a gente está aqui só falando. Então, eu vou entrar falando um pouquinho do nosso serviço, tá? Nós somos fisioterapeutas do CERD, que é um projeto da prefeitura, onde a gente atende pessoas com deficiência intelectual. Dentre eles entra o autista também. Não é só autista não, mas essas deficiências intelectuais associadas. Paralisia cerebral, sequela de hidrocefalia, mielomeningocele, né, síndrome de Down e outras síndromes. Isso, que vem associada a alguma deficiência mental junto, seja ela grave, moderada, leve. Essas pessoas que encontram-se com dificuldade em aceitar que seu filho, um parente, tenha alguma disfunção relacionada a isso, nos procure para mais orientações, porque aqui, como eu falei para vocês anteriormente, a gente tem toda uma assistência dessa área da saúde, com médicos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, e aí você vai começar a entender por que ele precisa disso.
Porque às vezes a criança está em casa, mas ele não tem nada, ele vem desenvolvendo e aí a parte física dele não está comprometida. Principalmente pacientes que são autistas você não vê uma alteração motora significativa, às vezes não vê nenhuma, às vezes vê um atraso no desenvolvimento motor muito pequeno, um infantilismo, né? Que às vezes a verbalização dessa criança é muito infantil, alguma movimentação estereotipada, mas que o paciente é medicado e acha que é só isso, e na verdade não é. Esse paciente precisa de um processo de estimulação de uma equipe multidisciplinar para desenvolver todas as habilidades e ter um padrão de vida, entre aspas, mais próximo do normal, ok? Ao procurar uma unidade de saúde ou procurar a fundação, a gente vai estar direcionando, ou eles vão estar nos direcionando, né, para esses CERDs a serem atendidos. Nesse caso, a gente vai passar o que deve ser feito, o que você precisa buscar e orientações mais precisas desse serviço. Aqui na Fundação, o CERD, nós somos fisioterapeutas, eu e a Alice, mas tem uma outra profissional, a Ana Maria, que atende junto à docência na parte auxiliar na salinha de estimulação, que é já para a escolinha Vovó Clarice. E toda a comunidade que precisar dessa assistência, ela vem direcionada da unidade de saúde, porque esse é um serviço à comunidade e que nós estamos aqui de braços abertos para receber todos vocês que precisam dessa ajuda ou que tem alguém por perto ou algum familiar que precisa e que os pais ainda por algum motivo não percebeu que essa pessoa precisa de uma assistência mais direcionada a esse perfil. Mais alguma coisa que a gente pode acrescentar? Tem alguma pergunta? Acho que não tem pergunta, acho que a gente já pode encerrar então, né? Porque... Pessoal, fala o endereço daqui, a localização daqui. Isso aqui é a Fundação, né? Clarice de Albuquerque. A gente está na Rua Tungstênio, no número 306, no bairro de Lourdes. Bem próximo ao posto de saúde, né? Isso, bem próximo ao posto de saúde. Fácil localização. Aberto à comunidade. Isso, é um ambiente gostoso, arejado, muito tranquilo, prazeroso. Venha fazer parte dessa família. Somos uma família. Porque realmente aqui é um lugar que eu falo abençoado, né? Eu brinco que a gente é uma pessoa especial para cuidar de uma pessoa ainda mais especial, que realmente é isso que a gente mexe, né, Alice? São pessoas especiais, a gente lida com isso o tempo inteiro. Gostaria de agradecer a comissão, a organização do evento da semana, agradecer também a Adriana, nossa diretora, a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? E desde já agradecer, né? Eu só tenho gratidão por estar aqui, por fazer parte dessa família e por contribuir mais uma vez com todas essas pessoas que necessitam do nosso serviço. Obrigada. E nos colocamos à disposição, ok? Uma boa noite para vocês. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.